Então, pessoal, tudo bem? Então, agora vamos para a próxima aula, que é sobre tecidos, ok? Então, tecidos são o quê? Conjunto de células com estrutura, ou seja, a forma, né, dessa célula e a função desse conjunto de células é semelhante. Então, tecidos é um conjunto de células com estrutura e função semelhantes. Então, vamos ver aí quais são os tipos de tecidos que compõem o corpo humano. Então, aqui temos alguns exemplos. Aqui temos o tecido epitelial, né, que forma a camada superficial da pele, tá? E é o tecido mais extenso do nosso corpo e tem uma variedade de tipos, né, subtipos de tecido epitelial. Temos aqui outro exemplo, né, de tipo principal de tecido, que é o tecido muscular, que forma os músculos do nosso corpo, tá? Então, existem aí 3 tipos de tecidos que nós vamos ver logo em seguida. Aqui nós temos o tecido nervoso, que forma todo o nosso sistema nervoso e compõe os nossos nervos, o nosso cérebro. E aqui temos o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é o tecido que mais tem tipos diferentes, né, que compõem esse tecido, tá? Um dos tecidos conjuntivos, né, do nosso corpo é o tecido conjuntivo sanguíneo, tá? Logo em seguida nós vamos ver os demais subtipos do tecido conjuntivo, como também vamos ver todas as características que diferenciam esses 4 tipos principais de tecidos. Então, aqui mais uma figura, tá, que nos esclarece, nos demonstra né, as principais formas, né, que esses tecidos se apresentam. Então, aqui nós temos, aqui nessa coluna aqui, alguns tipos de tecidos epiteliais. Então, temos aqui o epitélio, né, como é chamado também o tecido epitelial, estratificado pavimentoso da pele. Então, as células, aqui nós vemos o contorno da membrana celular, o núcleo são mais achatadinhos. Neste outro aqui, nesse tecido epitelial cúbico dos túbulos renais, essas células têm esse outro formato e se agrupam formando esses círculos. E aqui nós temos o epitélio prismático do intestino, ou o tecido epitelial que compõe ali a parede do intestino. Então, são essas células mais longas, aqui é o núcleo, e no topo dessas células, elas têm essas estruturinhas aqui, como se fossem papilas, tá? Que são chamadas de microvilosidades. Aqui nós temos, né, a representação esquemática dos tecidos musculares. Então, eles são o tecido liso, estriado esquelético e o estriado cardíaco. Tá? O liso compõe uma série de órgãos do nosso sistema digestório. O estriado esquelético compõe, né, os músculos associados ao nosso esqueleto. E o estriado cardíaco, ele está relacionado com o músculo que forma o coração. Aqui nós temos esses 3 aqui, que são 3 tipos de tecidos conjuntivos. Então, nós temos um conjuntivo ósseo, o frouxo, que preenche várias estruturas do nosso corpo, e o adiposo, que forma a nossa capa, né, a nossa camada de gordura. E aqui em cima nós temos a representação do tecido nervoso, que compõe o nosso cérebro. Então, são 4 tipos principais de tecido: conjuntivo, o epitelial, o nervoso e o muscular. Então, essas pequenas bolinhas aqui que a gente vê tanto no conjuntivo, no epitelial, aqui no nervoso e no muscular, são o núcleo das células, tá? Para vocês já irem se localizando. E aqui, por exemplo, nós vemos aqui em volta, né, não dá para ver necessariamente a membrana plasmática, mas nós sabemos que ela ali existe, porque ela está fechando, né, prendendo toda essa massa aqui roxa representada nesse desenho, que é o citoplasma. Aqui nós conseguimos ver melhor a membrana plasmática, aqui também, né, nessa célula que é bem ramificada, e aqui nós também conseguimos ver parte da membrana plasmática. Essas estrias aqui desse tecido muscular são outras estruturas que nós já vamos ver em seguida. Então, aqui mais uma figura que nos mostra, né, que os vários tecidos, eles estão, né, trabalhando em conjunto. Então, por exemplo, aqui no braço, nós vemos que ele é formado por diferentes tipos de tecidos, tá? Então, os tecidos estão trabalhando em conjunto, principalmente para a homeostase do corpo, para que tudo funcione adequadamente, né? Todos os sistemas, né, que compõem o corpo funcionem adequadamente para que o organismo possa sobreviver. Então, o primeiro tecido principal aí.
tecido epitelial. Então, o tecido epitelial também é chamado de epitélio e ele está localizado, né, revestindo a porção interna e externa dos órgãos, além de compor algumas glândulas. As principais características desse tecido são células que se agrupam sem deixar espaços entre si. Então, as células estão bem apertadinhas, bem juntinhas umas das outras. E o tecido epitelial, ou epitélio, forma principalmente, né, algumas estruturas que têm nomes específicos. Tá? Uma dessas estruturas é chamada de mucosa, que é o epitélio que reveste internamente os órgãos ocos, como, por exemplo, o interior da boca e do nariz. E a serosa é um epitélio que recobre alguns órgãos externamente. Então, alguns órgãos, né, têm essa camada de tecido que protege ele, que reveste externamente. Então, nos pulmões, essa serosa se chama pleuras e no coração, essa serosa se chama de pericárdio. Ambas, né, pleuras e pericárdio, são compostas por tecido epitelial também e são chamadas de serosas. Então, aqui, uma figura, né, representando o formato, né, dessas células, o formato dos diferentes tipos de tecidos epiteliais. Então, nós observamos que as células têm formatos diferentes, mas entre si, né, entre cada uma dessas figuras, nós observamos que as células, né, a membrana das células, estão bem próximas umas das outras, né, fazendo com que as células estejam bem próximas entre si. Então, não há espaço intercelular, como a gente chama. Tá? Então, elas estão bem juntinhas umas das outras, justamente para que elas possam exercer a função de revestir e proteger o nosso corpo e os nossos órgãos. Então, aqui nós temos uma tabela, né, que indica, né, melhor, né, as diferenças entre os diferentes tipos de tecidos epiteliais, mas o importante é observar que entre as células não há espaço intercelular. Né? Então, isso já qualifica todos esses tipos de tecidos como tecido epitelial. Mas, claro, nós observamos que tem formatos de células diferentes, que daí qualifica cada um desses tecidos como subtipos de tecidos epiteliais. Não vem ao caso vocês saberem no momento, mas aqui é a título da gente poder comparar os diferentes tipos de tecidos epiteliais, como também observar as semelhanças entre eles. Então, aqui nós temos uma foto de microscópio, né, vendo um tecido epitelial. Tá? Então, o tecido epitelial é essa camada aqui de células aqui, nós vemos muito bem o núcleo, nós vemos aqui mais ou menos a membrana plasmática e o citoplasma. Tá? Geralmente no microscópio nós não conseguimos ver muito bem os limites, principalmente de tecidos animais, porque eles não têm uma parede celular como as das plantas, né? As células das plantas que possuem parede celular e que facilita a visualização. Então, nos tecidos animais, nós temos um pouco mais de dificuldade de perceber o limite de uma célula e outra. Mas aqui nesse tecido epitelial está sendo bem possível de ver. Agora, neste de baixo aqui já não dá para ver os limites entre uma célula e outra, mas podemos identificar os núcleos e o citoplasma. Esse tecido aqui provavelmente é um tecido que a gente chama de conjuntivo, que é o próximo tipo de tecido que a gente vai ver. Os tecidos epiteliais, eles formam um tipo específico de tecido que é chamado de tecido glandular. E nesse tecido glandular, as células secretam substâncias, tá? E existem dois tipos principais de secreção, tá? De liberação de substâncias, que pode ser através de uma glândula exócrina, que é esse primeiro exemplo aqui, em que os produtos saem do corpo ou caem diretamente no tubo digestório. É o caso das glândulas sudoríparas, sebáceas, lacrimais e mamárias. Então, glândulas sudoríparas, glândulas que produzem suor. Nós vemos o suor em alguns momentos na superfície do nosso corpo, então é uma glândula exócrina. Sebácea são as glândulas que produzem, né, o óleo que hidrata a superfície da nossa pele. Tá? Nós percebemos que elas existem quando, na verdade, elas deixam de produzir as substâncias. Então, quando a nossa pele está muito seca,
nós percebemos que as nossas glândulas sebáceas, né, não estão funcionando adequadamente ou necessitam que a gente passe algum creme para hidratar a nossa pele e ajudar o trabalho aí das glândulas exócrinas sebáceas. Lacrimais, todo mundo já chorou, né, e percebeu que as lágrimas saem para fora, né, dos nossos olhos. Então, as lágrimas é um produto de uma glândula exócrina, né, chamada glândulas lacrimais, que liberam, né, as lágrimas para fora do nosso corpo. O mesmo acontece com as glândulas mamárias, que liberam leite, né, para fora do corpo, né. Aí nós temos a secreção interna, que é promovida pelas glândulas endócrinas, em que os produtos caem diretamente na circulação sanguínea. Então, eles não saem para fora do corpo, tá? Ou caem em algum tubo específico, tá? Eles caem sempre na circulação sanguínea, tá? Então, vamos observar aqui só o nome, endo, né, se refere sempre a dentro, e exo se refere sempre para fora. Então, nos ajuda a compreender, né, a origem da palavra nos ajuda a compreender muitas vezes a função e o que a palavra quer dizer. Então, como exemplo de secreção interna promovida por glândula endócrina, nós temos a hipófise, tireoide e paratireoide, que são glândulas que produzem hormônios que são liberados nos capilares, nos vasos sanguíneos, como indicado nessa figura aqui. Então, pessoal, continuando os tipos principais de tecidos, nós chegamos ao tecido muscular. Então, o tecido muscular é o principal tecido, né, conjunto de células com funções semelhantes e formas semelhantes que constituem os músculos. E os músculos, por sua vez, são responsáveis principalmente pelos movimentos do corpo. Geralmente, as células que compõem esse tecido são células alongadas, que a gente tem um nome específico chamado de fibras, e elas são capazes de contração. Isso significa que elas podem aumentar ou diminuir de tamanho. E isso é super importante porque permitem, né, os movimentos dos músculos e, portanto, os movimentos do corpo. Então, aqui algumas figuras que representam, né, o que a gente vê nessa coluna aqui em um microscópio, e aqui uma representação esquemática de cada uma dessas figuras que são vistas no microscópio. Então, nesse primeiro aqui, a gente tem o tecido muscular liso. Então, esta é a figura, né, das células desse tecido no microscópio, e aqui a representação esquemática. Lembrando que tecidos animais têm uma certa dificuldade de nós conseguirmos delimitar uma célula da outra, tá? Então, nós não conseguimos ver bem as membranas plasmáticas, mas aqui na figura nós conseguimos ver aqui essas linhas que representam o limite entre as células, né, representado pela membrana plasmática. E aqui os núcleos, né? Então, aqui nós temos aqui representado, né, no desenho esquemático, e aqui visto no microscópio. Essa outra figura também é a vista, né, no microscópio do tecido muscular esquelético que compõe os músculos. E aqui do lado nós temos a representação esquemática, o desenho do que é visto aqui no microscópio. Então, aqui também nós não conseguimos ver a membrana plasmática, nesse caso porque a membrana plasmática em geral realmente não é vista em microscópio óptico, mas nós conseguimos ver o limite entre as células. Então, nós temos que aqui, né, aqui seria uma porção de uma célula, aqui seria outra e aqui outra, tá? E aqui nós temos os núcleos, né, que compõem essas células. Essas linhas compridas são responsáveis pela contração, ou seja, pelo aumento e diminuição do tamanho dessas células. Por isso, né, são o tipo de célula que forma aqui os músculos, né, que estão relacionados com diferentes tipos de movimentos. E aqui, por último, né, uma foto do que é visto no microscópio do músculo estriado cardíaco, tá, que compõe o coração, o músculo do coração. Então, aqui nós conseguimos até ver o limite entre uma célula e outra, mas não conseguimos ver aqui nessa direção. Conseguimos ver aqui o núcleo e que ela também tem algumas estrias, tá? Então, essas estrias também ajudam nos movimentos do coração, já que ele precisa contrair e relaxar para expulsar o sangue, né, e levar do coração e levar e forçar o sangue a ir para todas as partes do corpo. Tá? E aqui a figura representativa, né, o desenho esquemático dessa foto. Então, aqui novamente
a mesma análise, né, figura em que aqui em cima nós temos as fotos do que é visto no microscópio óptico, né, e aqui embaixo as figuras esquemáticas, né, de como nós podemos interpretar essas fotos aqui em cima. Então, esse primeiro é o músculo estriado esquelético, o músculo estriado cardíaco e o músculo liso. Tá? Então, aqui nós temos, né, uma figura que melhor apresenta as diferenças entre os 3 tipos de tecido muscular. Tá? Então, nós vemos aqui que as células, né, do tecido estriado cardíaco e estriado muscular apresentam essas estrias, né, que permitem que elas contraiam, aumentem, elas diminuam de tamanho e depois se relaxem, aumentando de tamanho. Nós vemos também que as células são polinucleadas, ou seja, elas têm mais de um núcleo por célula. Então aqui nós vemos bem essa célula aqui com vários núcleos, essa aqui também que nós vemos que tem mais de um núcleo. E as diferenças é que o tecido estriado cardíaco apresenta mais ramificações que o tecido muscular esquelético. Enquanto que o tecido muscular liso, as células são curtinhas, né, com pontas afiladas e não possuem as estrias que os tecidos muscular esquelético e cardíaco possuem. Tá? Está localizado, né, o músculo liso está localizado nos órgãos que formam o sistema digestório, o muscular esquelético nos músculos associados aos ossos e o estriado cardíaco no coração. Então, vamos ver aqui a tabela. Então, no músculo estriado esquelético, as células são cilíndricas e muito longas. No músculo liso, elas são fusiformes, isso significa que elas têm as pontas afiladas. No músculo estriado cardíaco, elas também são alongadas e geralmente elas são ramificadas, diferente lá do músculo estriado esquelético. As que apresentam estrias transversais são o músculo estriado esquelético e o músculo estriado cardíaco. Os núcleos, né, como eu falei anteriormente, o músculo estriado esquelético e o músculo estriado cardíaco tem vários, e cada célula do músculo liso, por sua vez, tem apenas um núcleo. Como que é a contração destes músculos? Então, no músculo estriado esquelético é rápido. Quando você corre ou mexe o seu braço, você consegue fazer isso de uma maneira rápida. O músculo liso, que está relacionado com a digestão, tem uma contração lenta, e isso é importante para que a digestão ocorra corretamente. E o músculo estriado cardíaco tem uma contração rítmica, e isso está relacionado com os batimentos do coração. O controle, né? Esses músculos, então, têm controle voluntário. Então, os músculos estriados esqueléticos, associados, né, aos músculos dos ossos, eles não se mexem por conta própria, né? Eles mexem de acordo com a vontade né, que a pessoa tem de exercer aquela movimentação, como andar, correr, mexer o braço, pegar alguma coisa. Já os músculos lisos e músculo estriado cardíaco tem contração involuntária. Isso significa que você não precisa pensar para que esses músculos funcionem. E isso é bom, já que, né, não tem um gasto, né, de energia do cérebro para que você comande a sua digestão. Então você não precisa mandar, né, os órgãos, né, do seu sistema digestório que não tem músculo liso a funcionarem. Ele já funciona por conta própria. O mesmo é o coração. Imagine você ter que pensar para o seu coração bater. Né, seria um gasto de energia e você não conseguiria realizar outras funções, porque você teria que pensar a todo tempo que seu coração deve bater. Então, por isso ele é involuntário, ele não precisa, né, que nós decidimos, né, que ele bata, né, ele funciona involuntariamente, como a gente diz. E onde está localizado cada um desses tipos de músculos? Então, o músculo estriado esquelético está nos músculos presos aos ossos. Músculo liso está localizado nos órgãos do sistema digestório e músculo estriado cardíaco está localizado no miocárdio, que é o nome, né, científico para o coração, do músculo do coração. Chegamos finalmente em outro tipo de tecido principal do corpo, que é chamado de tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo, ele é dividido em outros subtipos, e cada um desses subtipos está relacionado com uma função específica. Então, nós temos dois subtipos que estão relacionados com a sustentação, que é o tecido ósseo e cartilaginoso.
Dois outros subtipos de tecidos conjuntivos que estão relacionados com o transporte de substâncias, que é o tecido sanguíneo e linfático. E nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito, né, já que o tecido conjuntivo, né, em geral, ele está relacionado com o preenchimento, né, de estruturas do nosso corpo. E ele é classificado nesses outros 3 subtipos de tecidos. Então, o tecido conjuntivo em geral, ele possui muita matriz extracelular, ou intercelular, como a gente pode chamar, entre as células, que é produzida pelas próprias células. Isso significa que o espaço entre as células é preenchido por alguma coisa. Então, as células em si estão bem distantes entre si em alguns casos. E o espaço entre essas células é preenchido por alguma substância que é produzida por essas próprias células. Tá? Então, esse espaço entre as células a gente chama de matriz extracelular ou intercelular, que está entre as células. E o tecido conjuntivo pode ser formado por diferentes tipos de células de diferentes formatos e que possuem, né, uma matriz extracelular composta de diferentes materiais. Então aí temos o tecido conjuntivo ósseo. Está relacionado com a sustentação e possui um material intercelular, uma matriz extracelular sólida, que é formada por carbonato e fosfato de cálcio mais a proteína oceína. Então, esse tecido é um tecido vivo, por mais que o tecido ósseo seja duro e resistente, né, tem essa matriz extracelular sólida, ele possui células vivas no seu interior. Por isso que é um tecido que é atravessado por vasos sanguíneos e nervos, já que essas células vivas precisam receber oxigênio e nutrientes e também receber comandos através do sistema nervoso. Então aqui a estrutura é mais ou menos de um osso, tá? Então aqui nós conseguimos ver os núcleos das células, né? Aqui a matriz extracelular em marrom e no interior, né, desse tecido nós temos vasos sanguíneos que estão conectados a vasos maiores, né, que trazem os nutrientes e gás oxigênio e também carregam, né, os resíduos dessas células para fora do tecido. Então aqui é a vista do tecido do tecido conjuntivo ósseo no microscópio. Então esses pontinhos todos aqui são os núcleos das células e o que está em marrom é a matriz extracelular. E aqui, como a gente consegue ver esses espaços aqui, são os espaços por onde passam os vasos sanguíneos que trazem, né, e recolhem resíduos para essas células aqui representadas aqui, que nós podemos identificar pelos núcleos. Tecido conjuntivo cartilaginoso é outro tecido conjuntivo relacionado com a sustentação. Ele forma as cartilagens e está relacionado principalmente, além da sustentação, com a forma de algumas estruturas do nosso corpo. Ele é um tecido conjuntivo resistente, mas flexível. Então, nós podemos testar isso pegando na nossa orelha ou na pontinha do nosso nariz, que é formada pelo tecido conjuntivo cartilaginoso. É um tecido que não tem vasos sanguíneos, nervos ou vasos linfáticos, tá? Então, por isso que um tecido conjuntivo cartilaginoso, quando sofre com um dano, ele recupera-se muito, muito lentamente, porque não tem vasos sanguíneos para trazer substâncias para recuperar esse tecido, tá? Então, em alguns momentos, ele nem se recupera. A matriz extracelular desse tecido conjuntivo cartilaginoso é formada por glicoproteínas, fibras elásticas e colágenos. Então, essa matriz que está relacionada principalmente com a resistência, mas flexibilidade desses tecidos, que são encontrados principalmente nas orelhas e na pontinha do nosso nariz. Tá? Então, aqui nós conseguimos ver as células, né, a membrana celular, o núcleo, e aqui em roxo nós conseguimos ver a matriz extracelular. As células não estão tão distantes entre si, mas também não estão bem grudadinhas como se fosse um tecido epitelial. Por isso que esse tecido aqui se enquadra num tecido conjuntivo cartilaginoso. Então, o tecido cartilaginoso não é só encontrado, né, no nosso nariz ou na nossa orelha. Ele é encontrado em várias outras partes do corpo que precisam ter uma sustentação, mas serem flexíveis. Então, como por exemplo, o disco intervertebral, então o disco entre as vértebras da nossa coluna, por isso nós conseguimos nos movimentar para frente, para trás e para os lados.
As cartilagens também revestem a ponta dos ossos, né, permitindo que os ossos, né, exerçam movimentos, né, quando em contato um com o outro. Enfim, e uma série de outras estruturas como a nossa traqueia, né, as articulações das mãos, dos pés, do osso púbico, da perna, tá, dos braços, dos ombros, tá? Então, como também aqui essa estrutura aqui que conecta as costelas ao externo, tá? Essa estrutura aqui em azul, que é formada também por cartilagens. Então aqui um exemplo, né, de um corte, né, que nós podemos ver como que é um joelho por dentro. Então, no joelho, por exemplo, no corte transversal do joelho, nós conseguimos ver que existem vários tipos de tecidos diferentes. E nesse caso aqui nós temos a representação dos diferentes tipos de tecidos conjuntivos, ou seja, tecidos que têm uma abundante matriz extracelular. Então as células estão relativamente distantes umas das outras e esse espaço entre as células é preenchido por alguma substância. Tá? Então temos aqui o tecido adiposo, que é a gordura, o tecido sanguíneo, que é o sangue, o tecido conjuntivo fibroso, que forma fibras, né, que preenchem e dão estrutura também, o tecido cartilaginoso, que forma nossas articulações, o tecido ósseo formando os ossos e o tecido conjuntivo frouxo, que preenche espaços entre esses outros tecidos aqui. Então chegamos a um tecido conjuntivo de transporte, que é o tecido conjuntivo sanguíneo, né? A gente chama comumente ele de sangue e ele possui uma matriz extracelular que é líquida, formada pelo plasma, tá? E as células, né, desse tecido conjuntivo são chamadas de elementos figurados. A principal função desse tecido é o transporte de gás oxigênio, gás carbônico e de substâncias nutritivas, bem como, né, de resíduos, né, que as células dos demais tecidos produzem. E também o tecido conjuntivo sanguíneo está relacionado com a defesa do organismo, porque algumas células que compõem o tecido conjuntivo sanguíneo são células especializadas na defesa do nosso corpo, né? Elas identificam estruturas estranhas ao corpo e promovem uma defesa contra essas estruturas estranhas. Então, o sangue ele é formado por glóbulos vermelhos, que são essas, né, células aqui, por leucócitos, neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos, que são células que a gente chama de glóbulos brancos, que estão relacionados principalmente com a defesa do nosso corpo. Também temos plaquetas, que são essas pequenas estruturas aqui, que são pedaços de células mortas ou de outras estruturas, né, que estão ali no sangue. E o plasma, que é a matriz extracelular líquida, né, que forma o sangue, né, que compõe a maior parte do sangue, ou seja, 60% do sangue é de matriz extracelular, chamado de plasma. É onde contém boa parte, né, grande parte, alguma parte, né, da água que tem dentro do nosso corpo. E os vasos, o sangue percorre geralmente dentro de vasos sanguíneos, que podem ser chamados de capilares quando eles têm, né, um diâmetro, né, essa distância aqui muito pequena, tá? E aqui as células que compõem, essas daqui, o sangue. Então nós temos os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas e o plasma como matriz extracelular. Que é outra figura também representando o tecido conjuntivo sanguíneo. Aqui nós temos uma foto do tecido conjuntivo sanguíneo ao microscópio. Então nós não conseguimos identificar o plasma, tá? Mas nós conseguimos identificar as hemácias, plaquetas, um linfócito, que é um glóbulo branco, um neutrófilo, que é outro tipo de glóbulo branco, então esse mais escuro aqui é o núcleo. E nós observamos que as hemácias, elas não têm núcleo, então elas são uma das únicas células do corpo humano que não tem núcleo. Então a célula não consegue comandar, ela é produzida no interior dos ossos longos, na medula óssea, como a gente chama. Elas têm um curto período de vida
elas morrem e são substituídas, né, por outras células novas, outras hemácias novas a todo tempo no nosso corpo. Aí chegamos no tecido conjuntivo hematopoético, que é o tecido conjuntivo responsável pela produção das células do sangue. E ele está contido no interior da medula óssea vermelha de vários ossos. Então, os ossos longos, como o osso da perna, ele é um osso que é oco no seu interior e ele contém o tecido conjuntivo hematopoético, onde são produzidas essas células do sangue. Chegamos a outro tecido conjuntivo, que é um tecido conjuntivo relacionado com o preenchimento de espaços do nosso corpo, que é o tecido conjuntivo adiposo. Então, as células desse tecido conjuntivo, eles armazenam gordura. Então, eles têm uma gotícula enorme de gordura, como representada nessa figura, que armazena gordura, né? Então, essa gotícula enorme armazena gordura dentro desta célula. Então, aqui o núcleo, as outras organelas e essa gotícula aqui de gordura. O tecido conjuntivo adiposo representa o maior depósito de energia do corpo, porque quando o organismo precisar, essa gotícula de gordura das células do tecido adiposo, elas são recrutadas para serem utilizadas para a produção de energia. Além disso, o tecido conjuntivo adiposo está relacionado com a proteção contra o frio. Então, ela é um tecido que faz isolamento térmico, além de preenchimento e proteção contra impactos. Tem aqui uma foto, né, de microscópio com a representação do tecido adiposo. Tá? Ele não tem muita matriz extracelular, mas a principal característica dessas células é ter essa gotícula enorme de gordura. Aqui a gente não consegue ver porque a gordura não cora com nenhum corante específico no microscópio. Então, nós vemos o espaço que essa gotícula de gordura está ocupando. Aqui conseguimos ver a membrana celular e os núcleos dessas células. Tá? E aqui nós temos outro tipo de tecido passando por entre essas células aqui de tecido adiposo. Aí nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito, que é encontrado em todo o corpo, é o tecido mais comum e que preenche uma série de estruturas do nosso corpo. Dois locais que nós podemos encontrar mais facilmente aí o tecido conjuntivo propriamente dito é sob a pele, embaixo do tecido epitelial e nos tendões. Tá? O tecido conjuntivo propriamente dito é formado por uma série de células diferentes. Então aqui nós temos os fibroblastos, algumas células adiposas isoladas, mastócitos, macrófagos, plasmócitos. E o importante desse tecido conjuntivo propriamente dito é que a matriz extracelular dele é formada por uma série de fibras diferentes, como fibras colágenas e fibras elásticas. Aqui outra, né, representação do tecido conjuntivo propriamente dito. Então, através do tecido propriamente dito, passam vasos sanguíneos com outro tipo de tecido conjuntivo, que é o tecido sanguíneo, né, que é representado pelas hemácias. Tá? E as demais células aqui em volta desse vaso sanguíneo são células que compõem o tecido propriamente dito. Não precisa decorar, mas o importante, né, é saber que o tecido conjuntivo propriamente dito é formado por uma extensa matriz extracelular composta por fibras elásticas e fibras colágenas também. Então aqui uma foto, né? Essas linhas compridas são as fibras e aqui nós podemos ver os núcleos dessas células. Então bem diferente, por exemplo, do tecido cartilaginoso, que também tem fibras colágenas, mas aqui nós vemos como a matriz extracelular é muito mais abundante que um tecido cartilaginoso, por exemplo. Aqui outra foto também, ele é um tecido, né, que tem muitas fibras representadas por essas estruturas aqui mais avermelhadas. Aqui roxas mais claras são o citoplasma das células e essas mais escuras são os núcleos das células que compõem esse tecido. E finalmente chegamos no último tecido que compõe o nosso organismo, né? O último tecido principal aí, que é o tecido nervoso. Então, o tecido nervoso, ele forma uma rede de comunicações. E as células do tecido nervoso têm um nome específico, né? Elas são células chamadas de neurônios e células da glia. Tá? Então, aqui nós temos o formato de um neurônio, que é uma célula extremamente ramificada, justamente para promover essa rede de comunicações mais eficientemente possível.
tá? Então aqui o núcleo, tá? Essa estrutura relacionada aqui com essa cabeça aqui do neurônio, que é chamado de corpo celular, né? Essas ramificações que saem do corpo celular são chamadas de dendritos, e essa porção mais longa aqui que sai do corpo celular é chamada de axônio, e no final do axônio nós temos outras ramificações que também são chamadas de dendritos. O sentido do impulso nervoso, ou seja, da comunicação entre as células do tecido nervoso, sempre, né, vai do corpo celular, passa pelo axônio e é transmitida pelos terminais do axônio. Então aqui nós temos, né, mais uma representação de um neurônio. O axônio geralmente é revestido por uma bainha de mielina, que é uma bainha de gordura produzida pelas células de Schwann, que estão associadas, né, ao axônio desses neurônios. E aqui nessa outra figura nós vemos outras células do tecido nervoso que estão associadas ao neurônio. Então aqui nós temos o oligodendrócito em azul, o astrócito em verde, tá? E aqui a micróglia em marrom, que representam, né, as células da glia que estão associadas aos neurônios aqui em amarelo. Tá? Então a sinapse é super importante vocês entenderem que é o local em que os neurônios estão conectados um ao outro, mas não é uma conexão física, é um espaço, né, que está entre um neurônio e outro, e que são liberadas substâncias que servem como se fosse, que são utilizadas para a comunicação entre eles. Então, mais para frente, na próxima aula, a gente vai ver melhor como funcionam essas sinapses. Então, aqui uma foto, né, no microscópio do tecido nervoso, tá? Então, aqui nós conseguimos ver o corpo celular bem longo, com algumas ramificações de um neurônio e o seu núcleo. E aqui os núcleos, né, de algumas células da glia, ou também chamada de neuróglia. Aqui novamente, então essas ramificações longas aqui em roxo seriam os neurônios, aqui, perdão, em marrom, meio avermelhado, aqui seriam os neurônios, em roxo aqui nós temos as células da glia. E a principal função das células da glia é fornecer tudo o que os neurônios possam precisar, nutrientes, enfim, outras substâncias. Tá? Por isso que as células da glia estão sempre associadas aos neurônios. Aqui novamente outra foto de microscópio do sistema, de um corte do cérebro, né, que compõe o sistema nervoso. E aqui nós conseguimos ver bem as ramificações das células nervosas, né, dos neurônios e dos astrócitos, que é um tipo de célula da glia que, né, está aí auxiliando os neurônios na sua função. Eles são os astrócitos também são células bem ramificadas, como a gente consegue ver aqui em vários deles. Mais uma foto parecida com a anterior, né, demonstrando aí, né, o corpo celular de um neurônio, aqui, né, bem longo, não conseguimos ver o axônio neste caso, e aqui as várias múltiplas ramificações dos astrócitos, que são células também da glia associadas aos neurônios. Bom, pessoal, é isso sobre tecidos. Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem, tá? E façam a leitura lá do livro, né, sobre o tecido, e realizem a atividade que eu vou estar aí solicitando para vocês no Google Sala de Aula. Até mais!